tronco de cone. E finalmente você tem esse tronco de cone aqui. Entendeu? Aqui pela rotação desse segmento. Então você tem, aqui você tem três troncos de cone não. Três laterais de tronco de cone. Laterais de troncos de cone. Ok? E você sabe a área de cada uma delas. E calculando essa área que você conhece, você pensa o seguinte: quanto mais fina for a partição, mais parecidas são a superfície S vermelha e a superfície HP, que é a preta, gerada pela rotação da poligonal. É ou não é? Portanto, é natural eu definir a área de S como sendo o quê? O limite da área de HP com a norma de P tendendo a zero. Desde que esse limite exista, desde que esse limite seja um número real. Mas para ver se ele existe, eu tenho que calcular a área de HP. Tem-se. Vamos lá. Quem é a área de HP? Não. HP não tem área, HP tem comprimento, tá? Na realidade não é HP, não está interessado em HP. Quem é isso? É o SP. Expressei mal e escrevi mal. É o SP. Quanto mais fina for a partição, mais parecidas são a superfície SP e a superfície S. HP não é superfície, HP é só a poligonal. A rotação da poligonal é que dá a superfície SP. E não é sólido, é superfície. Se eu falar sólido, você me corrige, tá? Volume de sólido eu já sei. Então, tens quem é a área de SP. SP, quem é a área de SP? Quem é? É a área da primeira lateral de tronco de cone. Tronco de cone, quem são os raios? F de x0, F de x1. Então, isso aqui é o quê? 2π, por causa dessa fórmula, ó. 2π vezes o raio médio, vezes o valor da geratriz. Então eu fico com o quê? Com 2π vezes o raio médio. Quem é o raio médio? F de x0 mais F de x1 sobre 2. Vezes a geratriz. Geratriz é o comprimento desse segmento. Mas qual é o comprimento desse segmento? Você sabe, raiz quadrada de x0 menos x1 ao quadrado, que é o delta x1 ao quadrado, mais o quê? F de x2 menos F de x1, tudo isso ao quadrado. Então está aqui, isso aqui é a área da primeira lateral de tronco de cone, mais segunda lateral de tronco de cone, 2π, vezes o quê? O raio médio, não vai caber aqui, 2π, vezes o raio médio. Qual é o raio médio? F de x1 mais F de x2 sobre 2, vezes o quê? Vezes o quê, hein? x2 menos x1 ao quadrado, que é o delta x2 ao quadrado, mais o quê? F de x2 menos F de x1 ao quadrado. Mais pontinho, pontinho, até o último. Quanto é o último? É 2π vezes o raio médio. O último é o F, é o xn menos 1xn. Então fica 2π F de xn menos 1 mais F de xn sobre 2, vezes raiz quadrada, xn menos 1, que é o delta xn, ao quadrado, mais o que? F de xn menos F de x índice n menos 1. Isso aqui é ao quadrado. Primeira coisa a observar. Essa média aqui
está estritamente entre f de x0 e f de x1. Se f de x0 for diferente de f de x1. A mesma coisa aqui. Essa média está entre f de x1 e f de x2. Essa média está entre f de xn menos 1 e f de xn. Então eu posso aplicar o teorema do valor intermediário. Pelo teorema do valor intermediário, existem n números D1 no intervalo aberto x0, x1, D2 no intervalo aberto x1, x2, x1, x2, e o Dn no intervalo aberto xn menos 1, xn, tais que... Deixa eu só concluir aqui. Tais que o f de xi menos 1, aí eu já fosse econômico, o f de xi menos 1 mais o f de xi sobre 2 é igual a quê? Ao f de di, qualquer que seja i de 1 até n. Diga. Na minha cabeça, à medida que a limite da partição tende para zero, f de xn menos 1 fica cada vez mais próximo de f de xn. Certo. Ou seja, cada vez mais próximo de 2f de xn. Cada vez mais próximo de quê? 2f de xn sobre 2. Certo. Daria para eu chegar na mesma conclusão fazendo essa atribuição? Mas lembre que você tem, vai aumentando a quantidade deles. Aí eu estou interessado na soma. Tá? Tá bom? Sim, mais próximo E pelo teorema do valor médio, tá certo? Qualquer que seja i de 1 até n. E pelo teorema do valor médio, existem o quê? O que é que existe? Existem E1 no primeiro intervalo, que é o x0, x1, E2 no segundo intervalo, que é o x1, x2, assim sucessivamente, até que o EN no último intervalo, que é o intervalo xn menos 1, xn, tais que a diferença f de xi menos f de xi menos 1 é igual à derivada da f em EI vezes o xi menos o xi menos 1, que é o delta xi, qualquer que seja o i também, de 1 até n, tá? Ou seja, o f de x1 menos f de x0, f' de c1 vezes o delta x1, e assim para todo mundo. Bom? Daí, você tem o seguinte. Daí, você tem a seguinte coisa. Quem é a área do sólido de revolução SP? Quem é? Quem é isso aqui, ó? Essa primeira soma vai ficar o quê? A primeira vai ficar 2π vezes o quê? F de DI vezes o quê? Raiz quadrada. Aí vai ficar, ó, delta x1 ao quadrado de delta x1 mais o quadrado do produto f' de E1 vezes o delta x1 ao quadrado. O quadrado de f' de E1 vezes o quadrado do delta x1. Colocando em evidência, cai fora do denominador o delta x1, tá? Então vai ficar aqui, ó, 1 mais f' de quê? F' de
é 1. E aqui fica só o quê? Delta x1. Mais o próximo fica o quê? 2π f de d2. Cuidado. Cuidado com esse dobro aí, porque é dividido por 2, então não é 2. Então vai ficar assim, vezes raiz quadrada de quê? De 1 mais f' de E2 vezes o delta x2. Mais, assim sucessivamente, até o quê? 2π vezes o f de dn vezes 1 mais, isso aqui é o quadrado, né? Esqueci, quadrado, f' de n ao quadrado, vezes quem? O delta xn. Tá? Agora, isso aqui é uma soma, ó. Isso aqui é uma soma. É somatória sobre P de quem? 2π f de DI vezes 1 mais f' de DI ao quadrado vezes o delta xi. Observe que isso não é uma soma de rima. Isso não é uma soma de rima. Mas você tem, tá? É possível mostrar, mas eu não vou demonstrar aqui, porque é muito técnico, senão vou usar toda a aula para isso, não é objetivo, eu quero focar no principal. É possível mostrar o seguinte, que o limite com norma de P tende a zero de somatória sobre P de 2π vezes f de DI vezes raiz quadrada, f de DI não, aqui é I, né? Aqui é I. Tá? DI é I, ó. 2 vezes raiz quadrada de quê? De 1 mais f' de EI ao quadrado. Para cada partição, escolhe esse dado pelos teoremas. Isso aqui é o limite quando a norma de P tende a zero da somatória sobre P de 2π vezes o quê? Vezes f de CI vezes a raiz quadrada de 1 mais f' de CI ao quadrado, tudo isso vezes o delta xi. Mas isso é uma soma de rima. Isso aqui é o limite quando a norma de P tende a zero da soma de rima sobre P de G de CI delta xi, limite. Isso aqui é o limite, deixa eu consertar, quando a norma de P tende a zero, da soma de rima sobre P de G de CI delta xi, onde G de x é igual a quê? Quem é G de x? 2π x raiz quadrada de 1 mais quadrado de f' de x. Qualquer que seja o x pertencente a B. Sendo G contínua, por hipótese. Por quê? Porque, por hipótese, a função f é de classe C1, derivada no intervalo AB, ou seja, a derivada é contínua no intervalo fechado AB. Então, isso aqui é uma função contínua nesse intervalo, como produto de funções contínuas nesse intervalo. Sendo G
contínuo. Tá? Sendo G de AB em R uma função contínua. Né? Contínua. Se ela é contínua, tá? Esse limite, ele existe de fato, ele é um número real. Então eu estou numa igualdade de números reais. O limite, tá? Mas quem é esse limite aqui? Quem é? É o limite da área de SP, do sólido obtido pela rotação da poligonal. Mas aí é aquela velha história. Quanto mais fina for a partição, mais parecidas são. Sólido não. A superfície SP, superfície, se eu falei sólido, falei errado. Quanto mais fina for a partição P, mais parecidas são a superfície SP, preta, e a superfície S. Daí é natural definir a área de SP como sendo a área de S, definir a área de S como sendo o limite da área de SP quando a norma de P tende a zero, desde que o limite existe. Mas existe por quê? Porque o limite da área de SP é esse limite, que é esse limite aqui, que é, portanto, a integral definida da função G. Função G dada dessa forma. Então, daí a seguinte definição. Definição. A área de S é dada por, isso aqui é uma definição. Quem é a área de S? Quem é? É o limite com a norma de P tende a zero da área de SP. Ou seja, isso aqui é a integral definida de A a B, porque é o limite disso aqui. Mas quem é o limite disso aqui? É a integral definida de A a B, tá? Tá bom? Porque SP, ó, é isso aqui. Mas quem é o limite disso? O limite disso está aqui, é isso. Mas quem é esse limite? É a integral definida da G. Portanto, quem é isso? É a integral definida de A a B de 2π f de x vezes raiz quadrada de quanto? De 1 mais o quadrado de f' de x. Integral em x. Diga. Ali é para ter um xi ou não? Aqui é di, e aí, e está faltando o quê? Delta xi. Está faltando o delta xi, porque eu estou calculando o limite disso. Está faltando o delta xi. Igual consertado. Ali é x3, né? Aonde? Na última... Não, aqui é que é x4. Aqui é que é x3. Estou pegando só com 3. x0, x1, x2, x3. O meu está aqui. Pronto, consertado isso aí. Tá? x0, dá o ponto x0, fx0, x1, ponto x1, fx1, x2, x2, fx2, x3, x3, fx3. Então tá aí, a fórmula é essa por causa dessa igualdade que é possível mostrar, tá? Então pronto, isso é um fato, tá? Mas isso aqui é técnico, viu? Mas é bem intuitivo, porque os DIs e os EIs estão no intercado. Cada DI, cada EI, melhor dizendo, melhor se expressando, cada DI e cada EI está no intervalo xi menos 1, xi. Então você tem isso aí. Tá? Professor, só mais uma pergunta. Sabendo que eles são no intervalo xi menos 1, xi, por que ali a gente tem CI e não xi? Sabendo que eles são no intervalo. Porque, o que é isso aqui? Quando eu escrevo isso aqui, esses CIs são o quê? O que são esses CIs? São coeficientes da partição. Não é xi aqui. O delta xi é xi menos 1. E onde é que está cada CI desse? Está no intervalo xi menos 1, xi, intervalo fechado. Tá?
você tem a partição e seus coeficientes. Tá? Então, a integral definida é o limite de soma de Riemann. Quando eu escrevo isso aqui, está subentendido que cada CI está no intervalo xi menos 1 xi, intervalo fechado. Então tá aí. Resta agora só aplicar a fórmula. Tá? Vamos aplicar as fórmulas. Então, vamos lá. Será que eu cometi mais alguma falha? Não, acredito que não.